preparando para o Enem? Bom, eu espero que sim, hein? Muito importante você estudar português. Eu sou Maria Cláudia, eu acertei todas as questões de português do Enem 2022 e também tirei 800 na redação. Já fiz um vídeo sobre redação. Sou estudante de letras, estou no 4º semestre de letras e estou aqui para te ajudar com o Enem e com outras dúvidas sobre português. E se você quiser fazer parte aqui, além de ser português sem mistério, também um canal sem mistérios. É muito fácil você se inscrever aí, deixar o seu joinha e compartilhar com quem tem dúvidas de português. E hoje eu vou falar de frase e preposição. Gente, é muito importante que às vezes você escorrega na banana por causa de um detalhezinho da frase e perde pontos na sua redação ou até mesmo no seu concurso, enfim, é muito importante. Então, bora! Então vamos lá, vamos começar a falar sobre frase, sobre preposição, a importância de você estudar esses detalhezinhos, né, do dia a dia, que podem te tirar pontos ou podem te dar mais pontos, enfim, tudo vai depender do quanto você estuda, do quanto você treina. É questão de treino e ler, né, muito importante estar sempre lendo. A frase é um tópico muito importante na gramática da língua portuguesa e você pode se perder, assim, na hora da prova do Enem, assim, dar um branco na sua cabeça e você falar, e agora, o que é que eu faço? Então, vamos com calma, respira fundo e vamos estudar a frase e treine bastante, tá? Vamos começar pelo que é a frase. A frase ocorre quando a função da preposição a e o artigo feminino a. Por exemplo, como se você falasse a, fica estranho, né? Ou com os pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aquilo. Então, você não vai falar assim, aquela. Então, por exemplo, vou à escola. Vamos começar pelos exemplos, né? Porque o exemplo vai ajudar muito mais. Vou, quem vai a algum lugar, à escola. Então, onde você vai? Eu vou à escola. Então, você viu que esse a é como se ele tivesse assim, ó. Vou à escola. Entendeu? Então, aqui, se você não vai colocar isso aqui, você vai colocar o a traseado. A mesma coisa, vou à festa, vou à feira, vou a qualquer lugar com substantivo feminino, antes de palavras femininas. Por exemplo, antes dos pronomes femininos, referi-me àquela situação. Em locuções positivas femininas, à medida que, à vista que. Vamos ver a coisa? Então, a frase também vai acontecer nos pronomes demonstrativos femininos. Aquele, aquela. Então, referi-me a, você referiu-se a algo. O que é esse algo? Aquela situação. Então, eu estava me referindo àquela situação. Então, quando eu coloco assim, referi-me a aquela situação. Então, hoje você vai colocar referir-me a aquela, você vai colocar o aquela, que já é o pronome demonstrativo, você vai colocar a frase nos pronomes demonstrativos, para você não colocar duas vezes o a. Parece complicado, mas o português, no fundo, ele tá facilitando, porque se não existisse a frase, a gente ia ficar parecendo um encontro do a. Agora, vocês vão ver que isso não acontece nas palavras masculinas. Então, assim, quando for masculino, inclusive quando você ficar na dúvida, você tenta passar pro masculino, tá? Porque aí você vai ver, poxa, né, tá diferente. No masculino seria o ao. No feminino é a. Então, aí você troca. Por exemplo, referi-me àquele livro. Em vez de você estar se referindo àquela situação, referi-me àquele livro. Então, quando eu estou falando daquele livro, eu já não preciso colocar duas vezes a, porque o livro está no masculino. Então, assim, você vai substituir e não vai colocar frase quando for masculino. Então, lembre-se, já coloca uma coisinha aqui, já anota aí. Frase para palavras femininas. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e se... Gente, no cursinho
Eu fiz cursinhos e tinha uns truques assim. Antes da palavra, se você... tá a própria palavra aqui, ao masculino. A gente vai colocar ao, né? Esse ao. E no feminino, a feminina, não existe, né? A gente não vai colocar. Então, quando você puder trocar a palavra, que se tiver na dúvida, e você colocar no masculino, ele for ao no masculino, você pode colocar a crase no feminino. Outro truque, sabe? Que eu aprendi num cursinho pré-vestibular é esse aqui, ó. Vim de crase para quê? Já vou explicar. Vim da crase a. Isso aqui você pode até anotar. Opa, tá cheio de coisa aqui. Isso aqui você pode até anotar. Vim de crase pra quê? Vim da crase pra cá. Por exemplo, vim da Bahia. Vim da crase a. Então tá. Crase a. Temos uma crase aqui, hein? Então você vai substituindo. Vim de crase pra quê? Vim da crase a. Só que eu não sou da Bahia. Eu não vim da Bahia. Eu só quis pegar esse exemplo clássico. Porque, na verdade, euzinha, Claudinha, vim de São Paulo. Então, na verdade, eu vim de São Paulo. E aí, eu vou pegar essa regrinha aqui, ó. Vim de, crase pra quê? Não tem crase. E agora a gente vai falar da locução prepositiva, que vai te ajudar em muitas coisas. Uma locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras que atuam com o valor de uma preposição. A última palavra dessa construção é sempre uma preposição. Em outras palavras, a locução prepositiva conecta termos na frase, estabelecendo relações de lugar, modo, causa, entre outros. Alguns exemplos de locuções positivas incluem à beira de, à espera de, à vista de, à semelhança de. Essa estrutura é importante entendermos como as palavras se relacionam com uma sentença. A diferença entre uma preposição e uma locução prepositiva. Então, qual que é a diferença? Ficou um pouco complicado? Vamos tentar. O que é uma preposição e o que é uma locução prepositiva? Vamos por partes. A preposição é uma palavra invariável, que estabelece uma relação entre dois termos na frase. Exemplo, em, para, com, de. Vamos aos exemplos aqui. Tá? Temos alguns só de preposição. Em, para, com, de, por, sem. Sobre, entre, até, etc. Exemplo. Ele foi para a escola. Onde está a preposição? Aqui, ó. Isso é uma preposição. Por que ele é uma preposição? Porque ele estabelece uma relação entre dois termos na frase. Quais são os termos? Ele foi para a escola. Então, assim, temos esses dois termos. Isso aqui ele vai fazer o quê? Estabelecer uma relação entre ele e foi para a escola. A gente não vai falar ele foi à escola. Pode até falar, ele foi à escola, fica traseado. Entendeu? Por que é preposição aqui que é trase? Você vai falar ele foi à escola. Ele foi para a escola. Sem trase, ó, para a escola. Ele foi à escola. Traseado. E agora a gente vai para a locução prepositiva. Locução prepositiva é um conjunto de duas ou mais palavras que atuam como preposição. Então, assim, elas atuam como preposição. Vamos com calma para não desmergulhar sua cabecinha, mas vamos com calma. Esse foi assim, o vídeo de hoje. Nós falamos de frase e preposição. Nós temos outros vídeos aqui no canal que, se você ainda não assistiu, assista, vai te ajudar
Continue na prática, continue no treinamento, continue na prática da redação. Já tem 2 vídeos sobre redação. Se vocês querem mais vídeos sobre redação, por favor, coloca nos comentários. Compartilha aí com quem esteja, assim, umas dúvidas de português. Eu vou tentar ao máximo, juro que eu vou tentar ao máximo ajudar a sanar essas dúvidas e trazer aqui. Porque é o que eu disse, estou aprendendo a ensinar. Eu nasci sabendo ensinar? Não. Sempre tive muita facilidade com o português. Português desde lá dos anos 90, sempre foi a minha matéria favorita. Sempre tirei muitas notas boas em redação. Eu sempre tirava A em redação. Quando eu tirava um B, geralmente era porque eu tinha tropecado em alguma palavra, escrito errado, conjugado errado, enfim. Mas sempre foi a matéria que eu mais gostava, né? Que eu mais gostei. Então, assim, eu tenho essa afinidade. Mas, infelizmente, não é a matéria favorita de todo mundo. Eu não sei como, porque a matéria que eu mais odeio é matemática, porque até hoje, eu sofro para aprender matemática. Inclusive, eu fui ruim na prova de exatas do Enem por causa da matemática. Mas é isso, né? Depois que a gente se organiza, a gente vai tentando estudar aquilo que a gente mais tem dificuldade. Porque esse seria o caminho mais exato a se fazer. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, compartilha isso com quem pode estar precisando de uma ajudinha, de um reforço em português. Se inscreva aqui, deixa o seu like, seu comentário ajuda muito o crescimento desse canal, que eu sonho que um dia vai me ajudar também financeiramente de outras formas. Um beijo e até o próximo vídeo e tchau. A professora pode mandar beijo, assim, gente. No meu canal principal eu termino o vídeo dando beijo. Mas eu não sei se eu devo terminar dando beijo. Um prepositivo é o conjunto de 2 ou mais palavras que atuam como uma preposição. Ele não nasceu como preposição. Essas palavras não nasceram, mas elas estão atuando como uma preposição. Ó, à beira de, a, fraseado. À espera de, à vista de, à semelhança de. Então, você vê que essas palavras, elas não nasceram preposição. Elas não eram. Então, quando elas passaram a agir como preposição, elas ganharam a fraseado antes delas. Ó, temos o a fraseado cada vez que elas surgirem como preposição. Nosso exemplinho aqui, ó. Eles caminharam à beira do rio. Então, nós ganhamos um a fraseado, porque esse beira do rio, ele está agindo como uma preposição, porque ele está trazendo essa relação entre o rio e caminhar. Entre o rio e a caminhada, nós temos aqui uma relação. Qual é essa relação? Caminhar à beira do rio. Então, esse beira do rio está agindo como uma preposição. Se tornou uma locução prepositiva. Então, quando a preposição... Enquanto a preposição é uma palavra única, gente. Preposição é uma palavra única. Anota aí. Preposição é uma palavra única. A locução prepositiva, ela é combinação de palavras que desempenham essa mesma função, a função de preposição. Então, vamos recapitular. A preposição é uma palavra única. A locução prepositiva é uma combinação de palavras que desempenha essa mesma função. Dá para anotar aí, gente? Anota isso para você não esquecer e repita isso várias vezes. Quantas vezes for assim? Preposição, a palavra única. Locução prepositiva é a combinação de palavras que desempenham a mesma função. Anota isso, guarda no seu cérebro. Fala para os seus divertidamente guardar no lugar seguro. Não deixa aqueles carinha que vem à noite deletar isso da sua cabeça, não. Fala para eles que você precisa dessa informação, que ela não é uma informação descartável. Vamos ver a diferença entre preposição e conjunção. Preposição e conjunção. A preposição é uma palavra invariável que liga termos e orações, estabelecendo relações de lugar, tempo, causa, entre outros. Exemplos que eu já tinha dado aqui, né, no começo do vídeo. Vamos passar ele de novo, eu vou pôr aqui embaixo, eu não tenho que escrever de novo e apagar. Exemplo, ele foi para a escola. A escola. O para. Esse para é uma
preposição. A conjunção é uma palavra invariável que une duas orações ou termos semelhantes, estabelecendo sentido entre eles. Ela pode ser coordenativa, que liga orações independentes, ou subordinativa, que aí já teria que fazer um outro vídeo só para falar sobre isso, né? A preposição é uma invariável que liga termos e orações, estabelecendo relação de lugar, estabelecendo relações de tempo, de causa, entre outras coisas, como aqueles que eu já coloquei. Em, para, com, de, por, ser, sobre, ente, até, pós. Gente, é muito, não adianta vocês ficarem. No meu tempo de escola, lá nos anos 90, eles faziam a gente ficar decorando. Vocês acham que eu decorei? Não, ficar decorando não ajudou em nada. Então, aquele exemplo clássico, vamos para o exemplo aqui. Ele foi para a escola, então nós temos o para a escola, para preposição. Conjunção é uma palavra invariável que une duas orações ou termos semelhantes, estabelecendo sentido entre eles. Conseguiram gravar isso? Gente, se não tiver, por favor, mas gente, é na humildade que eu tô pedindo, gente. Pode colocar aqui nos comentários, eu não tô entendendo nada, você tá me deixando mais confusa, sabe? Porque eu realmente estou aprendendo a ensinar. Inclusive, o que a gente faz na faculdade? Aprende a ensinar e eu meio que tô treinando aqui no YouTube a ensinar. Então, assim, de verdade, nem eu tô conseguindo entender se eu realmente estou conseguindo passar para vocês o que eu tô querendo passar para vocês. Mas é isso, vamos seguir em frente. Segura na mão de Deus e vamos em frente, porque as preposições confundem muito, né? Preposições confundem, crase confunde, conjunção confunde, todos esses termos confundem, mas são coisas que a gente tem que ficar vendo repetidas vezes até entender e não decorar. Vocês precisam entender, porque se você decorar, não vai dar certo. As preposições mais comuns em português são aquelas que estabelecem relações entre termos e orações. Aí nós temos aquela decoreba que eu falei pra vocês, né? O a, ante, após. Se pra você isso aqui decorar, vou deixar na descrição, tá? Até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Vocês viram que ele é totalmente em ordem alfabética. Vou deixar na descrição caso você queira decorar. Se te ajudar de alguma forma, né? Quem sou eu para julgar? Preposições acidentais. Algumas palavras de outras classes gramaticais também funcionam como preposições em certas frases. Exemplos como afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo. Então, você viu que essas palavras, elas são preposições acidentais. Elas não nasceram preposições, mas elas se tornam preposições. Então, assim, lembre-se que a prática, ela tem que ser constante, tá? Constante e tá treinando, escrevendo sempre para tentar classificar essas palavras. Esse foi assim o vídeo de hoje. Nós falamos de crase e preposição. Nós temos outros vídeos aqui no canal que, se você ainda não assistiu, assista, vai te ajudar. Continue na prática, continue no treinamento, continue na prática da redação. Já tem 2 vídeos sobre redação. Se vocês querem mais vídeos sobre redação, por favor, coloca nos comentários. Compartilha aí com quem esteja assim, umas dúvidas de português. Eu vou tentar ao máximo, juro que eu vou tentar ao máximo ajudar a sanar essas dúvidas e trazer aqui. Porque é o que eu disse, estou aprendendo a ensinar. Eu nasci sabendo ensinar? Não. Sempre tive muita facilidade com o português. Português desde lá dos anos 90. Sempre foi a minha matéria favorita. Sempre tirei muitas notas boas em redação. Eu sempre tirava A em redação. Quando eu tirava um B, geralmente era porque eu tinha tropicado em alguma palavra, escrito errado, conjugado errado, enfim. Mas sempre foi a matéria que eu mais gostava, né? Que eu mais gostei. Então, assim, eu tenho essa afinidade. Mas, infelizmente, não é a matéria favorita de todo mundo. Eu não sei como, porque a matéria que eu mais odeio é matemática, porque até
até hoje, eu sofro para aprender matemática. Inclusive, eu fui ruim na prova de exatas do Enem por causa da matemática. Mas é isso, né? Depois que a gente se organiza, a gente vai tentando estudar aquilo que a gente mais tem dificuldade. Que esse seria o caminho mais exato a se fazer. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, compartilha isso com quem pode estar precisando de uma ajudinha, de um reforço em português. Se inscreva aqui, deixa o seu like, seu comentário ajuda muito o crescimento desse canal, que eu sonho que um dia vai me ajudar também financeiramente de outras formas. Um beijo e até o próximo vídeo e tchau. A professora pode mandar beijo, assim, gente. No meu canal principal eu termino o vídeo dando beijo. Mas eu não sei se eu devo terminar dando beijo.